Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Vamos continuar os estudos do livro Missionários da Luz. Nós continuamos ainda no capítulo 12, Preparação de Experiências. Paramos na semana passada num ponto em que, numa conversa do Silvério, com o Manassés. Silvério é um companheiro do Manassés ali de onde ele está, da região espiritual. E o Silvério vai reencarnar, está preparando a reencarnação dele, e ele tem algumas dúvidas que ele esclarece com o Manassés. E nessa conversa deles nós paramos aqui onde ele fala sobre os completistas, aqueles espíritos que reencarnam e que conseguem atingir os objetivos da reencarnação, todos os objetivos, compromissos assumidos. E ele explica aqui que raros aproveitam essa possibilidade construtiva que o corpo físico oferece, Ele diz até que desprezamos 50%, 60%, 70% ou até mais das nossas possibilidades. Em muitas ocasiões ainda temos um agravante de utilizar as energias sagradas da vida, como ele diz aqui, que na verdade são as energias sexuais, em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. O sexo sem compromisso, sem responsabilidade, eles vão degradando a nossa inteligência e vão embrutecendo o nosso coração, os nossos sentimentos. Nós descartamos as pessoas, sem ter ali por elas um sentimento de amor, um sentimento afetivo, e simplesmente satisfazemos aí as energias sexuais e sem nenhum vínculo. É o que ele está explicando, E isso aqui, esse livro, lembramos que ele foi escrito na década de 1945, no ano de 1945. E é uma coisa que ainda hoje, depois de 80 anos, ainda bem se torna muito atual, Essa falta de sentimento no relacionamento das pessoas. Então ele está explicando, o Manassés está explicando para o Silvério essa situação e pedindo para ele, um pouco mais acima, ele fala: não volte. Os amigos dele que estavam ali sabendo da vinda dele para a reencarnação, que ele não voltasse antes dos 70 anos de idade. Então, que ele teria ali uma vida acima dos 70 anos, um tempo acima dos 70 anos. E ele, continuando a leitura, ele fala assim: o completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, quer dizer, aquele que completou os seus compromissos, cumpriu os seus compromissos da reencarnação, os objetivos, ele se torna um trabalhador leal e produtivo diante das leis de Deus, diante dos ensinamentos de Jesus, Quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe o veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. E o corpo, ele fala do corpo, recebe o corpo, veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas. O espírito já mais evoluído, nessas condições, de um completista, como eles usam o termo aqui, já é um espírito que não precisa de um corpo tão grosseiro como o nosso. Ele já pode ter ali, pela sua condição espiritual, pela sua condição moral,
um corpo mais leve, né? Uma aparência mais suave, tudo mais. Semelhante notícia, André Luiz fala, semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos. Então, André Luiz está lembrando aqui, né, está fazendo uma análise de todos os países, não é só do nosso país, né, não é só do Brasil, mas é do planeta todo, né, que os desregramentos acontecem em todo lugar e que envolvem a criatura humana em todos os países, doutrinas e situações, né, todas as religiões, todos os meios sociais, complicando os caminhos evolutivos. É por isso que nós estamos ainda tão necessitados de evolução, de moral, porque nós caminhamos muito pouco ao longo do tempo, ao longo da história. Caminhamos lentamente, muito devagar. Por isso que o planeta está ainda nessa condição, né? Se tivéssemos caminhado um pouco mais rápido, estaríamos já numa condição melhor e, consequentemente, o planeta também estaria em condições melhores. Ele diz aqui, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, né, do materialismo, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Então, a gente recebe a dádiva da reencarnação, temos ali o esquecimento do nosso passado momentaneamente para vivermos uma nova vida, né? E mesmo assim ainda nós erramos, né? Nos entregamos ao materialismo, alimentando fantasias, enganos, destruindo o corpo, envenenando a alma, destruindo o corpo com vícios, né? Com alimentação excessiva, vícios de toda sorte, drogas, né? De toda sorte, sexo, abusando, né? Deixando o sentimento de lado, destruindo o corpo e envenenando a alma. Consequentemente, a falta de sentimento, a falta de afeição, do amor, é o que destrói a alma. Nos tornamos duros, né? Egoístas, orgulhosos, não pensamos em ninguém, só pensamos em nós mesmos. Tudo isso vai destruindo, vai envenenando a alma com esses sentimentos, construindo em nós um muro, né? E esse muro pode ficar muito alto e depois não conseguimos retirá-lo de nós, destruí-lo, né? Porque ele vai ficando tão forte, vai ficando tão ali com tanta resistência, que depois nós, para destruirmos, para tirarmos, voltarmos atrás, é muito difícil. É o que está acontecendo conosco. Essa busca, essa luta constante contra o egoísmo, contra o orgulho, é por causa que um dia nós construímos, ao longo das nossas encarnações, construímos esse muro do egoísmo, esse muro do orgulho com de uma forma tão rígida, que hoje a gente tem que lutar muito, sofrer, né? Se dedicar, ser abnegado para poder combater e destruir essas barreiras que nós mesmos construímos. E ele diz, num transporte de justificada admiração, redargui. Quer dizer, André Luiz está admirado com tanta informação, né?
Ele continua assim: recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne, né? Como ele disse anteriormente aqui, que quando nós formos espíritos mais equilibrados, evoluídos, teremos o direito até de receber um corpo melhor, menos grosseiro. É isso que ele está dizendo sobre os prêmios, né, aos raríssimos homens que vivem na sublimidade da arte do equilíbrio espiritual. Então, dentre a humanidade, são raros aqueles que conseguem ser considerados completistas, né? Cumprir a sua programação espiritual, voltar à espiritualidade no tempo certo, no tempo programado pelos espíritos, para que não sem reduzir esse tempo com os vícios, com o comportamento inadequado, com os sentimentos mais equilibrados também, moralmente, mais evoluído, né? Mais com um progresso melhor. Tudo isso são raríssimos, como ele fala aqui. É uma coisa para nós pensarmos muito, porque estamos enquadrados nessa condição de espíritos não completistas ainda, né? Estamos enquadrados na condição de espíritos que desperdiçam seu tempo, que desperdiçam as bênçãos que recebemos de Deus, do nosso corpo saudável, né? Nós desperdiçamos as nossas energias, e é isso que nós estamos tentando aprender com essas lições para podermos mudar aí o rumo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para podermos ir diminuindo essa perda, vamos dizer assim, diminuindo esse percentual de perda que eles tanto falam aqui que nós fazemos, né? Desperdiçamos as nossas energias com coisas inexpressivas, com coisas menos importantes para nós, que não nos acrescentam nada moralmente, espiritualmente, que não nos faz crescer, né, o nosso espírito ser considerado ali melhor ao sair, né, do que ao chegar na encarnação. Pensarmos nessas lições, né, de hoje, para nós podermos refletir e tomarmos as atitudes que a gente sabe que temos que tomar. Não adianta reclamar do passado, dos erros passados, né? Isso não volta mais. A gente não consegue mais corrigir. O que temos que corrigir é o presente e o futuro, consequentemente, sendo construído por nós agora. Isso sim, a gente pode, temos capacidade de resolver o passado, né? Felizmente, se erramos, vamos ter que corrigir, se acertamos, ótimos, vamos ter ali, né, os recursos melhores para nós, mas o importante é, daqui para frente, acertar. Então nós vamos parando por aqui hoje, ficamos todos em paz, tenham todos uma boa semana que vem nós continuaremos.